Bom dia, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe o teu coração, amém? Você está feliz aí? Está feliz de verdade? Dá um sorrisão para essa pessoa que está ao seu lado e fala: que bom que você está aqui hoje. Deixa eu conhecer quem está nos visitando aqui pela primeira vez, é sua primeira vez aqui na igreja, tem alguém aqui pela primeira vez? Amém, sejam bem-vindos, tem uma família ali? É a nossa nova saudação. É brincadeira, isso foi sem querer, viu? Tem mais alguém aqui? Nós temos uma família, tem mais alguém aqui? Glória a Deus, só levanta a mão assim para a gente poder identificar. Você vai receber um cartão de boas-vindas como esse, e no verso desse cartão tem os campos para você colocar o seu nome, seu telefone, seu WhatsApp, e na saída, ali na saída, nós vamos ter um stand de visitantes, onde você vai deixar, por gentileza, esse cartão e vai pegar um presente. Esse presente é uma forma que a gente encontrou de marcar a sua vida. É nossa expectativa que você saia daqui restaurado, posicionado, fortalecido e cheio da presença de Deus. E nós celebramos você, celebramos a sua vida, e vamos dar um forte aplauso ao Senhor pela vida dos nossos amigos, amém? Glória a Deus, glória a Deus, amém, irmãos. Nós começamos o segundo, oficialmente, né, o segundo semestre, o 7º mês já, agora falta. Você que tinha aquele discurso: pastor, eu vou começar. Não, pode deixar, eu ainda vou fazer. Deixa eu dizer para você, só falta mais um pouquinho de tempo para acabar o ano, viu? Começa logo, porque 6 meses já se passaram. E se você não começar logo, talvez você não comece esse ano ainda. Eu quero declarar que vão ser os próximos meses mais incríveis das nossas vidas, em nome de Jesus. Recebe essa palavra hoje, porque o Senhor tem coisas que você nem viu, nem ouviu, jamais subiu ao teu coração, mas já estão prontas para você, amém? Deixa eu mostrar aqui. Luísa, conseguiu colocar a foto aqui? Tem as fotos lá da Bahia, tem aqui? Tá aí? Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é o primeiro culto que aconteceu ontem lá já, ó. O povo nem precisa. Ah, pastor, deixa eu falar. E o telhado? E o povo não espera nem telhado, gente, aqui, ó. Lá os céus são abertos, em nome de Jesus. O Zé Carlos, a Denise aqui, já tá o Ministério Infantil aqui, ó. A Bruna e a Carol, filha do Zé aqui, já cuidando aqui. Glória a Deus, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor prospere esse trabalho lá na Bahia. O Zé já está lá instalado, já está com a casa montadinha, já está. O Alexandre está crendo mais do que nós. Me ligou esses dias falando que achou uma. Nós queremos montar. Isso aqui é uma igreja que está montada num povoado chamado Cabeleiro, lá no interior da Bahia. E o nosso sonho é montar uma base missionária num povoado ao lado chamado Seremão, o nome do outro povoado. E aí a gente vai comprar um terreno lá. E o Alexandre ruxou um terreno lá de 60 mil metros. Eu falei: não, Alexandre, não precisa de tanto assim não. Diminui um pouquinho, divide pela metade, multiplica depois. Mas a gente crê que o Senhor vai fazer algo lindo lá na Bahia. Outubro nós vamos estar lá com todo o time de missionários aqui da igreja. Vamos em 21 pessoas, e a gente vai inaugurar essa igreja que ainda não tem teto. Até outubro ela vai ficar prontinha já, cheinha de gente para a gente poder pregar a palavra, amém? Eu tenho também uma convocação. Esse mês de julho é um mês muito especial para nós como igreja, porque no final do mês de julho nós temos o Liderados pelo Espírito, é a nossa conferência. Nós temos uma ênfase aqui na igreja, a gente gosta desse assunto, de ser guiado pelo Espírito. Eu tenho uma frase que eu disse, e isso tem falado e ecoado por alguns lugares: ser liderado pelo Espírito não é um privilégio de algumas pessoas, é um direito de todos aqueles que nasceram de novo, e isso é uma realidade. Nós vamos trabalhar esse assunto 4 noites, 24, 25, 26, 27, vai estar com a gente Bispo Júlio Vertulo, Pastor Juscelio, o Virtude Music, Subsolo Music, Caio Music não, né, o Caio, que é um dos ministros lá do F-Hop de Florianópolis, vai estar com a gente, e eu creio que vão ser 4 noites incríveis, cheias da presença de Deus. Mas como sempre a gente faz, antes de qualquer coisa que a gente faz aqui na igreja, a gente tem um tempo de preparação. Por isso eu quero convocar você, a partir do dia 15 até o dia 23, a estabelecer um tempo de jejum, um jejum coletivo. Como é que você vai fazer? Você vai jejuar o que você quiser, da forma como você quiser, porque para nós o jejum é um ato preparatório. Todos nós que já fizemos o exame de sangue, em algum momento o médico pediu para você fazer o que antes do exame? Jejum. Por quê? Porque ele quer te preparar para que os seus resultados do exame mostrem exatamente aquilo que você precisa
ganhar e o que você precisa perder. Então o jejum, ele te prepara. Eu tenho como prática, todas as vezes que eu vou para uma conferência, para um encontro, para um tempo, eu sempre me preparo antes para poder receber. Eu creio em poder de ambientes. Não adianta você vir para uma conferência despreparado. Então, junto conosco, entre nesse jejum como líderes, como pastores. Nós estaremos dia 15 até o dia 23 nesse jejum coletivo, e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito proveitoso. Amém? Tem expectativa, porque Deus sempre pode surpreender. Ali na saída nós temos 2 livros. O primeiro escrito pela Priscila Bittencourt, a esposa do Petinho. Petinho é esse homem bonito que ministrou louvor hoje aqui. Ele lidera junto com a esposa o Sub-15, que é o nosso ministério de adolescentes, eternos em uma vida passageira. E esse outro, na prática, práticas espirituais para potencializar a sua fé. É um livro que o Senhor me deu a graça de escrever. Esse livro tem sido muito, muito produtivo na vida de pessoas. Esses dias eu tive uma experiência com minha filha. Eu falo sobre práticas espirituais. Eu particularmente voltei ontem de viagem, elas continuaram mais um pouquinho lá viajando e descansando um pouco, mas a minha filha do meio falou: pai, eu quero tanto que o senhor me compre isso. E eu olhei para ela e falei: filha, eu não posso comprar agora, mas você pode ir confessando que você já tem, que já está na tua mão. Ela falou: como assim, pai? Aí eu falei para ela: porque a confissão precede a conquista. Você não leu o livro do pai, filha? Aí eu fui explicar para ela, porque quando Deus criou todas as coisas, a impressão que dá quando você lê o livro de Gênesis é que Deus cria tudo a partir do nada. Mas isso não é verdade. Ele cria tudo a partir de si mesmo. E disse Deus: haja luz. Ele tira de dentro dele tudo aquilo que era necessário existir fora dele. Então, quando Deus põe algo dentro de você, quando Deus põe uma expectativa, um sonho, um desejo, você precisa aprender a falar, a declarar, a confessar, porque a confissão precede a conquista. E aqui nesse livro tem um material muito enriquecedor que vai fortalecer a tua fé. Lá na saída está disponível. Amém? Quantos vieram aqui ouvir a palavra do Senhor? Amém? Eu quero dar boas-vindas a todos que estão na internet com a gente. Que o Senhor abençoe. Um beijo especial para minha esposa, que eu sei que está lá conectada também. E o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Feche os teus olhos e, com voz de crente, cheio do Espírito Santo, convencido de que você é filho de Deus, repete comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu coloco a minha vida diante do Senhor. Eu lanço diante do Senhor toda a expectativa, a ansiedade, preocupação, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Eu vou sair daqui transformado, pronto para viver tudo que o Senhor preparou para mim, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 6, versículo 8. Nós vamos ler um texto, 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 ao 17. Aleluia. Eu amo os domingos, irmãos. Os domingos são abençoados. Eu gosto demais de estar como igreja reunida, porque eu sei que o Senhor sempre pode fazer algo lindo, não é? Versículo 8 diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estarão descendo para ali. E o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinham o avisado, e assim se salvou não uma e nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Ele faz saber ao rei as palavras que falas na sua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. E então enviou para lá cavalos, carros fortes e tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, os cavalos e os carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos?
E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Assim o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Que incrível! Há um poder muito grande quando nós andamos com olhos abertos. E eu creio que uma das orações que a gente precisa fazer todos os dias é: Senhor, abra os meus olhos. Esse é o tema da palavra de hoje, abra os meus olhos. Nós lemos aqui a história onde havia uma tentativa frustrada de ataque dos sírios contra Israel, e ela só foi frustrada porque do lado de Israel havia uma voz profética ativa, alguém que sabia se movimentar não com base na terra, mas com base nos céus. Então todas as vezes que o rei da Síria armava ou arquitetava um ataque contra Israel, o profeta Eliseu ligava para o rei de Israel e falava assim: rei, os sírios estão vindo por esse caminho, então não passe por lá. E todas as vezes que o rei de Israel ouvia a voz profética, eles se livravam. Isso causou uma indignação no rei da Síria, que ficou apavorado, fez uma reunião para saber quem era que estava caguetando as estratégias do inimigo. Eu acho que essas reuniões elas devem ser muito difíceis, porque todos nós já passamos algum momento assim, quando algo acontece de ruim, na empresa por exemplo, aí o chefe chama os principais funcionários e fala assim: gente, tem alguma coisa que está dando errado aqui. Tem sempre aquele cara que você não gosta muito, que você fala: eu acho que é por causa do fulano de tal. Eu acho que deve ser o fulano de tal. As nossas suposições sempre complicam a vida de pessoas que às vezes não tem nada a ver, não é? Então aqui fica uma lição: não conclua nada a respeito de ninguém que você não tenha visto, ouvido presencialmente. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que o rei da Síria, ele ficou surpreso. Por quê? Porque mesmo falando num lugar secreto, que era no lugar de dormir, ainda assim, o rei de Israel sabia das coisas. E quando ele descobriu que era por causa de um profeta, ele armou uma estratégia para prender o profeta. O diabo sempre acha que pode prender a voz profética. Irmãos, é impossível prender o mover de Deus nas nossas vidas. É impossível. É impossível. O diabo não tem como parar o que Deus faz. Tem uma canção que a gente cantava na igreja da minha mãe que falava assim: ninguém detém, é obra santa. Não tem jeito. Ah, pode fechar a igreja, pode vir pandemia, pode vir decreto do governo. Ninguém detém, porque a obra do Espírito não se pode conter. Não se pode conter. E o rei da Síria tomou essa iniciativa, e quando ele cercou a cidade de Dotã, no dia seguinte, o moço do profeta, o assistente do profeta, saiu cedo para comprar pão na padaria, para preparar o café para o profeta. E quando ele sai de casa, ele olha e ele fala assim: meu Deus. Ele começa a ver as realidades, porque é exatamente isso que acontece. Quando você vê realidades que confrontam com aquilo que você espera que Deus faça, a insegurança, o medo, as preocupações começam a vir sobre você. E isso é exatamente o que te faz fechar os olhos para aquilo que Deus começou a fazer. Ele volta correndo e desesperado fala para o profeta: meu senhor, nós estamos cercados de inimigos, as coisas estão feias para o nosso lado. É mais ou menos assim, deixa eu colocar de uma forma pessoal: Deus, eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Deus, a enfermidade bateu na minha casa, eu não sei o que eu fazer. Deus, o problema na família. A gente sempre vê aquilo que vem diante dos nossos olhos e enxerga isso como uma realidade eterna. Mas deixa eu dizer algo para você: apenas um toque do Senhor nas nossas vidas podem abrir os olhos para que você veja o que já está pronto. Quando Eliseu coloca as mãos nos olhos do moço, ele passa a ver aquilo que Eliseu já havia visto. Sabe, porque é tão difícil andar com pessoas que têm olhos abertos? É porque você fica irritado com a capacidade que eles têm de manter calma em dias difíceis. Quem tem olhos abertos tem uma segurança, porque eles já viram o que está pronto e não se desesperam. O exército já estava ali,
A provisão de Deus já estava lá. Tudo que Deus havia feito já estava disponível. Mas porque os olhos do moço ainda estavam fechados, ele estava desesperado. Mas como os olhos do profeta estavam abertos, ele estava tranquilo. Isso também aconteceu quando Jesus estava no mesmo barco que os discípulos. E naquele barco Jesus estava dormindo e os discípulos estavam na parte superior do barco. A Bíblia fala que veio uma grande tempestade sobre os discípulos, sobre o barco. Você se lembra da passagem? Os discípulos estavam desesperados enquanto Jesus estava dormindo. Que incrível! Jesus dormia enquanto havia desespero no barco. Por quê? Porque Jesus sabia que a provisão já estava pronta. Fala para o irmão que está ao seu lado e fala assim: enquanto você não souber que a provisão já está pronta, você ainda vai estar em desespero. Quando a gente tem os olhos abertos, nós podemos viver de forma sobrenatural. E é assim que a fé faz. O que nós vemos tem um tempo de vigor ou de vigência, mas o que nós não vemos é eterno. O que nós não vemos é mais real do que estamos enxergando. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então tudo que nós vemos, tudo o que enxergamos, veio a existir de coisas que não existiam. Deus disse e passou a existir, não de forma mágica, mas porque Ele tirou de dentro de si. E a primeira providência que você tem para poder enxergar as coisas que você não enxerga é nascer de novo. João capítulo 3 relata uma conversa de Jesus com Nicodemos, e Jesus diz assim para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, quando você nasce de novo, você está habilitado para enxergar as coisas que você não poderia enxergar sem Deus. Se você nasceu de novo, eu tenho uma boa notícia: Deus te habilitou para enxergar as coisas sobrenaturais. A base da nova natureza é o mundo espiritual, e após o novo nascimento, nós temos o direito de vivermos com os nossos olhos abertos. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: visto que andamos por fé, e não pelo que vemos, não vivemos por vista, e vivemos por fé. A fé não é o salário para quem trabalha o mês inteiro e se comporta bem. Salário, você é digno quando você trabalha. E eu espero que você já tenha recebido seu salário ou vai receber pelos próximos dias. É muito bom quando a gente recebe o salário e sobra alguma coisa para poder gastar. O ruim é quando a gente recebe o salário e já fala: meu Deus, que o próximo dia 5 chegue rapidamente, em curta distância entre esse 5 e o outro 5. Mas a fé não é um salário, a fé é um presente que Deus deu para todos aqueles que nasceram de novo. E presente fala daquele que dá, não daquele que recebe. Deus te deu fé, não porque você ia precisar dela no dia mau. Deus te deu fé porque é impossível viver para agradar a Deus sem fé. Fé é um meio de vida de todo aquele que nasceu de novo. Por isso, fé não é algo que eu tiro do meu bolso quando eu não tenho dinheiro. Fé não é algo que eu preciso quando eu estou doente. Fé é um meio de vida de todo cristão. Você pode repetir isso? Fala assim: fé é um meio de vida de todo cristão. E a fé, ela tem pelo menos 4 ações descritas em Hebreus capítulo 11. Eu quero mencionar elas rapidamente aqui para vocês. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nós já lemos esse texto. Então, a fé, ela entende. A fé não é burra. Aliás, quem anda por fé tem acesso a uma sabedoria superior. Quem anda por fé não fica pautado só no seu currículo terreno, não fica pautado só na sua habilidade. Quem anda por fé está pautado numa verdade superior. A fé, ela te dá um entendimento celestial, ela te transporta do mundo natural para o mundo espiritual. A fé abre os teus olhos para você ver aquilo que você não podia ver. A fé, ela te habilita a viver de forma sobrenatural. Nós fomos viajar agora, e um dia antes da viagem da Marli, a Marli saiu 2 dias antes de mim. A Elisa ficou doente, um dia anterior à viagem, ficou com febre.
E a gente já tem 3 filhos, sabe lidar com essa situação. A gente não entra em desespero quando a febre chega. E compramos lá um medicamento, conversamos com um médico que congrega com a gente. Ele prescreveu algumas medicações, levamos na mala. E ela chegou lá, a febre foi aumentando. Primeiro dia, segundo dia. E muita dor na perna, não conseguia andar. Pai, eu estou com minha perna doendo, pai. E a perna doía, o corpo ficou todo empipocado de vermelho. A gente concluiu que era dengue. Como a gente é formado na medicina pela faculdade do Google, então a gente não deu anti-inflamatório, a gente não deu nada disso. Mas domingo passado nós fomos para o culto. Crente é uma coisa terrível, até em férias vai para culto, né? A gente foi lá para a igreja, fomos para o culto e estava tendo ceia. Eu peguei o copinho da ceia, sentei a Elisa do meu lado e falei assim: olha, essa aqui é a ceia do Senhor. A ceia dá um entendimento para nós, de quem nós somos e do que Jesus fez por nós. Eu falando com ela sentadinho na cadeira. A ceia é a cura das nossas emoções, é a cura das nossas doenças. A ceia restaura a comunhão com Deus. E você, Elisa, espiritualmente é curada. Você espiritualmente é curada. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós não podemos achar que aquilo que nós estamos vendo define o que o Senhor escreveu para nós. Por isso nós precisamos da fé. A fé nos dá entendimento. Esses dias alguém me mostrou um videozinho de uma senhora que tem Alzheimer. E o filho dela pergunta assim para ela: mãe, você sabe quem eu sou? E ela olha assim para ele e fala assim: eu não. Aí ele pergunta na sequência: e você sabe quem Jesus é? Ela fala assim: Jesus é meu Salvador. É a pessoa mais importante da minha vida. Aí você fala assim: que loucura. Não, é porque ninguém conhece a Jesus na alma. Conhecemos a Jesus no Espírito. E no seu espírito, quando você é tocado no teu espírito, você é eternamente transformado. Por isso é muito comum, se você tem alguém com Alzheimer na tua família que é crente em Cristo Jesus, faça essa prova. Você sabe, ela pode se esquecer de coisas, de nomes, de pessoas, mas de Jesus ela não esquece. Por quê? Porque é uma mudança no interior. O Espírito Santo, quando age dentro de você, abre os teus olhos, habilita você a viver o sobrenatural. Segunda ação da fé: a fé oferece. Pela fé, versículo 4 de Hebreus 11, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Você sabe, em Gênesis fala da oferta de Abel e de Caim. Abel foi aceito com a sua oferta, não porque ele deu uma oferta melhor, mas é porque ele fez por meio da fé. E tudo que você faz por meio da fé, você de fato oferece a Deus. Por isso nós precisamos aprender a oferecer por fé. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido algumas coisas a respeito do que é de fato oferecer por fé. Todas as vezes que você está oferecendo por fé, o teu intelecto é confrontado. Eu quero te exemplificar dando um exemplo financeiro. Se você dá uma oferta e essa oferta não confronta a tua razão, não é por fé que você está dando. Porque tudo que Deus te pede, tudo que Deus te requer, vai confrontar a tua sanidade natural, vai confrontar aquilo que você faz naturalmente. Então, é uma forma de aferir se eu tenho andado por fé. Por exemplo, se eu abro minha Bíblia e já não leio a Bíblia com paixão, como eu lia quando eu conheci Jesus, é porque eu já não estou oferecendo mais para Jesus com fé esse meu tempo. Se eu escuto aquela canção que mexia comigo, eu não podia escutar um acorde assim que eu já me rendia, me entregava. É porque eu parei de oferecer por fé. Os meus olhos talvez tenham sido fechados e eu preciso voltar a fazer uma oração. Abra os meus olhos, por favor. Abra os meus olhos para eu voltar a enxergar. Terceira ação da fé é que a fé obedece. Versículo 8 de Hebreus 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. A fé obedece sem questionar. A fé obedece. Seus níveis de obediência demonstram se seus olhos estão fechados ou abertos. Se você obedece prontamente, sem fazer conta do que vai te custar, você realmente tem andado por fé. Hoje nós temos vivido uma fé. A fé não é irresponsável, fica tranquila, tá? A fé nunca vai te colocar
para baixo, ela sempre vai te colocar para cima. Se você verdadeiramente anda por fé, você é guiado pelo Espírito. E o resultado da fé é que você vive aquilo que Deus falou sobre você. Abraão saiu sem saber para onde ir. É mais ou menos assim, se Deus te desse uma palavra agora, pega o teu carro e vai dirigindo por aí. Para onde, Senhor? Vai dirigindo. Pega a Marginal, pega a Bandeirantes e vai andando. Tá, Senhor, mas eu quero saber para onde. Que loucura, né? Você precisa aprender a ler a Bíblia, entendendo ela de forma pessoal. Se Deus falasse com você o que falou para Abraão. Ah, pastor, quando Deus falou para eu sair da minha família, eu até concordei, porque eu não aguentava a minha família. Mas Deus falou uma coisa completa: sai e vai para onde eu vou te mostrar. Para onde? Não, agora você vai andando. Fé são olhos abertos para você enxergar aquilo que naturalmente você não pode enxergar. Quando Deus te dá uma palavra, quando Deus te dá uma direção, tudo que você precisa é viver por fé. Porque quarta ação da fé é que a fé recebe. Pela fé, versículo 11, também a Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Você sabe, quando Deus fala para Sara e para Abraão que ela ia ter um filho, qual foi a primeira atitude de Sara? Quem se lembra? Ela riu. Ela riu. Por quê? Porque primeiramente ela estava com os olhos fechados. Quando Deus falou, ela olhou para si, ela olhou para o seu corpo, olhou para a sua biologia, ela olhou para o desgaste natural que todos nós sofremos. E ela falou assim: é impossível. Mas quando você considera o que Deus fala, você não para e sai correndo, você deixa aquela palavra entrar dentro de você. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e é apta para separar alma de espírito, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quando você deixa a palavra penetrar dentro de você, essa palavra começa a transformar, e uma das consequências é que os seus olhos são abertos. Por isso a Sara, ela recebeu por fé. A fé te dá condição de receber. Aquele moço, o moço do profeta, ele sai e fica desesperado porque ele vê uma realidade, mas quando ele volta, ele recebe uma imposição de mão sobre os seus olhos. E talvez é isso que nós precisamos hoje, Henrique, que o Senhor dê para nós olhos abertos, para a gente ver aquilo que já está pronto. Não podemos viver pelo natural, irmãos. A fé não nega uma realidade, ela te transporta e te dá acesso a uma realidade superior. Como é bom viver por fé, irmão. Como é bom viver por fé. Nós vivemos por fé o tempo todo aqui na igreja. Eu tenho uma aliança com o Juca. O Juca, estatutariamente, ele é chamado de tesoureiro. Mas para nós aqui na intimidade, ele é o administrador da igreja. E eu, lá alguns anos atrás, falava para o Juca: Juca, vamos fazer um compromisso. Aqui na igreja, a tesouraria vai seguir a profecia, e nunca o contrário. Porque se a profecia seguir a tesouraria, a gente não avança. Por isso nós precisamos estar conectados a uma voz profética e descobrir o que o Senhor tem para nós, descobrir quais são as promessas que o Senhor tem para nós. Porque se você limita o agir de Deus às suas finanças, você não está andando por fé. Se você limita a tua saúde ao que o médico diz, você não está andando por fé. Se você limita a restauração da sua família com base naquilo que estamos vivendo hoje no mundo, você não está andando por fé. Se a alegria que você vive é uma alegria que passa quando o dinheiro acaba, você não está andando por fé. E isso é um sinal de que os teus olhos ainda estão fechados. Mas eu tenho uma boa notícia: o profeta, o Espírito Santo está aqui hoje para tocar nos nossos olhos e abrir os nossos olhos, para que a gente veja aquilo que o Senhor já fez. Não é aquilo que o Senhor vai fazer, é aquilo que o Senhor já fez. Já fez. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: já está pronto. Os olhos só precisam ser abertos. Quando os olhos são abertos, ele vê que ao redor da cidade tinham inimigos, mas tinham mais do exército de Deus do que do exército inimigo. Por isso, em Efésios capítulo 1, no versículos de 15 a 20, o apóstolo Paulo fala assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações,
para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do chamamento, a riqueza da glória da herança dos santos e a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia do seu poder. Há uma ação do Espírito Santo que visa abrir os nossos olhos, iluminar os olhos do nosso coração, fazer com que você enxergue de forma clara como andar. Por isso que o Senhor pôs lâmpada nos teus pés, para você poder andar com clareza. Eu não estou falando de um andar espiritual, daquele que faz você ficar achando que é impossível, não. De forma simples, crer naquilo que o Senhor te falou, crer que o Senhor que prometeu, Ele não é só fiel para prometer, mas é fiel para cumprir. E o maior erro que um filho de Deus pode cometer é viver de forma natural. Se você recebe uma herança milionária, ai Deus, como seria bom isso, não é? Por um minuto, pensa aí, se você descobrisse agora que você tem direito a 100 milhões de reais. Eu também. Aí você conhece esse direito e fala assim: eu tenho direito a isso, mas continua vivendo a sua vida como você viveu até hoje. Seria no mínimo insanidade. Quem concorda? Tá certo que você não precisaria sair por aí gastando 100 milhões, mas você poderia melhorar bem a sua vida. Você poderia sair de uma escassez, você poderia mudar algumas coisas, abençoar pessoas. Quando você nasceu de novo, você ganhou muito mais do que 100 milhões de reais. Você se tornou filho do dono do ouro e da prata, dono do autor da vida. Só que às vezes a gente continua andando com os olhos fechados, tendo direito a viver uma vida poderosa. Eu não estou falando de dinheiro, irmãos, eu estou falando de plenitude de vida, de você saber que você está doente no natural, mas há uma palavra que diz: pelas suas pisaduras eu sou sarado. E eu posso pedir: Senhor, abra os meus olhos, porque eu não quero andar limitado nessa terra, eu não quero andar com os meus olhos fechados, eu quero andar. Você pode levantar as suas mãos, fazer essa oração e dizer: abra os meus olhos, Senhor, abra os meus olhos. Talvez nessa manhã você vai começar a enxergar a tua família de acordo como Deus enxerga. Talvez você vai enxergar a tua empresa da forma como Deus enxerga. Talvez por essa simples oração os teus olhos sejam abertos para que você veja o teu futuro da forma como Deus criou para você. Segundo aos Coríntios capítulo 4 versículo 18 diz assim: e não atentando nós nas coisas que se veem. Por quê? As coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem, elas são eternas. Você tem a opção de decidir como você vai viver, se baseado numa realidade passageira ou baseado numa realidade eterna. Quando nascemos de novo, como eu disse agora há pouco, nós fomos habilitados, Elias, a viver com base nas realidades eternas. Eu não gosto de me soar como irresponsável, mas tem muitas coisas que Deus queria que você e eu estivéssemos vivendo, mas nós não estamos vivendo porque ainda temos olhos fechados em algumas áreas das nossas vidas. Por isso eu creio que a oportunidade do Espírito Santo na ceia do Senhor é uma oportunidade de abertura de olhos. Quando nascemos de novo, fomos introduzidos numa mesa, e muitas vezes vivemos acuados por não sabermos que há uma realidade invisível aos olhos, mas muito mais real para nós. Jesus, quando andava, ele chocava a intelectualidade e a realidade de todo mundo. Quando Jesus andava, ele falava de coisas que as pessoas não viam, mas ele já tinha visto. Eu tive uma experiência agora, na viagem que a gente fez. Meus cunhados, irmãos, eu quero profetizar, levanta bem a sua mão, quero profetizar, todo mundo receba agora cunhados que moram em Nova York, em nome de Jesus. Com casa grande, com carro, para você poder desfrutar. Vocês não sabem a bênção que isso é. Se a Maiara e o Nelson estiverem assistindo, glória a Deus pela vida de vocês, eu sou grato por vocês em nome de Jesus. Mas eles nos levaram para jantar num dos prédios mais altos da cidade, 101º andar, irmão. Uma mesa de frente para a janela assim. Não quero fazer vontade, não estou me exibindo não, mas eu quero mostrar uma realidade.
Eu estava na mesma cidade, mas lá de baixo eu não conseguia ver as coisas que lá de cima eu via. Lá de cima eu via tudo. Eu conseguia pontuar, olha, aquele lugar que eu passei, como é daqui de cima. Eu conseguia ver coisas que as pessoas que estavam no mesmo momento lá embaixo não conseguiam ver. O que o Espírito Santo está ensinando para nós nessa manhã é: sai daí de baixo e vem aqui para cima, porque eu vou te dar a minha visão a respeito das coisas que você pode viver. Muito melhor do que um jantar no 101º andar é andar na sabedoria que vem do alto. A Bíblia diz: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E a Bíblia diz: Ele nos faz andar em lugares altos. Se você está sentado em Cristo, se você nasceu de novo, isso é um direito que você tem, de andar com os olhos abertos. Eu não estou falando de andar de forma imaginária, não, é real, de você andar sabendo que o Senhor é o teu pastor, sabendo que Ele cuida de você. Não limite o que Deus está fazendo, você só precisa ter os teus olhos abertos, você só precisa andar numa realidade superior. Domingo dia 23, nós estávamos aqui no culto da manhã, e eu ia viajar no domingo à noite, estava pregando os 2 cultos. Eu estava aqui: Senhor, como vai ser abençoado essa viagem? Obrigado, Senhor, mas eu ainda não tenho dinheiro para poder viajar. O senhor é louco, pastor? Eu ando por fé, irmão. Eu tinha mandado um pouquinho de dinheiro para Marli. Aí chegou um irmão aqui, no meio do louvor: passa seu Pix. Quer? Passa seu Pix. Para quê? Vou mandar uma oferta para você ir viajar. Ô irmão, como é bom andar por fé. Como é bom andar por fé, de verdade. Eu não estou contando isso para que você ache, meu Deus, sabe por quê? Porque às vezes a gente vê pessoas vivendo coisas e acha: nossa, esse cara deve ter muito dinheiro. Não, às vezes você precisa pensar primeiro: esse cara deve ter muita fé. Quando você vê andando alguém com uma empresa, com um carrão, não fala: nossa, a minha vida foi boa para ele. Não, ele aprendeu a andar por fé e não por vista, porque é um direito de todos que nasceram de novo, andar por fé e não por vista. Quando você vê um casamento que deu certo, um casamento abençoado, não fala assim: ah, também eles não têm problema. Não, não é a ausência de problema ou a presença de problema que faz a diferença na vida de uma pessoa, porque todos nós aqui temos problema ou não temos problema, dependendo da área das nossas vidas. O que faz diferença é você andar com os olhos abertos, sabendo quem você é, sabendo as realidades que o Senhor te criou, sabendo as realidades. Quando eu saí da advocacia, eu não tinha nenhuma coisa tangível. Quando eu larguei a advocacia há 5 anos atrás, irmãos, eu estava na melhor fase da advocacia. Não saí porque eu estava quebrado, porque os clientes estavam reclamando, porque eu tinha sido denunciado na OAB, nada disso. Eu saí por causa de uma palavra intangível, uma palavra que não tinha como pegar, não tinha segurança. Não tinha segurança, irmãos. Você quer viver com segurança em Deus? É só andando por fé. Pastor Rodrigo, de Guarulhos, ele estava aqui no primeiro culto, controller da Balduco. Quem conhece a Balduco? Do Panetone. Rodrigo era um dos controllers da Balduco. Bom emprego, bom trabalho. Começou a andar com a gente, começou a se aproximar, começou a pastorear a igreja de Guarulhos. A igreja tem crescido, demandado tempo. E aí o mês passado, foi mês passado, Juca? Falou: pastor, eu tomei uma decisão, eu vou sair da empresa para cuidar da igreja. Eu falei: uau! Aí eu falei para ele: cara, eu tenho uma boa notícia para você, o Senhor vai cuidar de você. A segunda notícia é que não vai ser fácil, porque andar por fé é arriscado. Você precisa ter os teus olhos abertos o tempo todo, porque se você só reparar nos inimigos que estão diante de você, você vai ficar como aquele moço na primeira fase, antes de ele ter os olhos abertos, desesperados: como vai ser Deus? Como é que vai ser o dinheiro? Como é que vai ser o emprego? Como é que vai ser a empresa? Como é que vai ser a família? Mas quando você é tocado pelo poder do Espírito Santo, e os teus olhos são abertos por uma palavra que o Senhor te deu, você pode ter segurança na palavra, não na situação. Segurança na palavra. Hoje eu recebo pastores que estão nessa mesma crise. Eles trabalham e ainda estão no ministério, e aí eles perguntam para mim: como vai ser, pastor, se eu tomar uma decisão? Eu falei: eu não sei como vai ser para você, mas para mim, eu posso dizer para você: até aqui, o Senhor tem nos ajudado.
O que diferencia alguém que anda com os olhos abertos e alguém que anda com os olhos fechados não são os resultados, irmãos. Você pode encontrar pessoas que andam com os olhos fechados com maiores resultados do que alguém que anda com os olhos abertos. Então qual é a diferença? A diferença é que ele desfruta da plena paz que excede todo entendimento. Porque você pode ter excelentes resultados, estar extremamente preocupado com tudo, mas você pode ter os teus olhos abertos e descansando na presença do Senhor, ao ponto de dormir na tempestade. Ao ponto de falar: Senhor, eu sei que tudo ao meu redor está conspirando contra a tua palavra, mas eu sei que o que prometeu não é só fiel para prometer, ele é fiel para cumprir. Então Jesus, quando falava, Mário, ele chocava, porque ele falava de coisas eternas para pessoas que estavam aqui na terra. Quando ele chega a falar da ceifa, em João capítulo 4, versículo 35, ele diz assim: não dizeis vós que ainda 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede que os campos já estão brancos para a colheita. Naturalmente faltava 4 meses, mas na perspectiva do céu já estava tudo pronto. Tem coisas que a economia diz para você que é só daqui 10 anos que você vai conseguir, mas na perspectiva do céu, o Senhor manda dizer para algumas pessoas: tudo é possível àquele que crê. Talvez na perspectiva da medicina, o tratamento vai demorar 10 anos, mas na perspectiva do céu, o Senhor está dizendo: você já está curado pela minha palavra. Você precisa decidir qual é o tipo de perspectiva que você vai viver. Quando Jesus chega na casa de Jairo, ou ele está a caminho da casa de Jairo, as pessoas chegam para ele, versículo 52 de Lucas capítulo 8, e todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não choreis, a menina não está morta, mas ela dorme. A perspectiva natural, terrena e passageira era de morte, mas a perspectiva espiritual, eterna, era de que ela estava só dormindo. Tem coisas nas nossas vidas que não precisam mudar, só precisam que a gente tenha os olhos abertos. Talvez você está orando para Deus fazer coisas que já estão prontas. Talvez você está esperando o Senhor fazer coisas que já verdade já estão prontas. Talvez você está pedindo para Deus te dar uma bênção que já está na tua casa. Por isso, a ceia é a oportunidade de termos os olhos abertos. Eu quero terminar essa palavra lendo Lucas capítulo 24, versículo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Você conhece esse texto? Nós começamos o culto com essa canção. Distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E do que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? O Espírito Santo está perguntando para algumas pessoas hoje aqui: quais? Quais ocorrências que tem deixado você abatido nesses últimos dias? Irmão, deixa eu dizer para você algo que aconteceu também nessa viagem. Eu gosto de trazer experiências. Eu pisei nos Estados Unidos. 2 dias depois, um certo senhor que nos preside começou a falar algumas coisas e o dólar disparou. O dólar foi lá para cima e começou a aumentar. Eu falei: meu Deus. Aí o Deus falou assim para mim: e você precisa do quê? Você está firmado na palavra de alguém? Você está preso no comportamento do dólar, ou você está firmado na minha palavra? Porque não tem nada pior, irmão, do que você viajar para um lugar e o dólar de repente começar a aumentar. A gente precisa aprender a descansar em Deus. A gente precisa aprender a viver com base nas realidades eternas. Quais as coisas que têm preocupado você nos últimos dias? É o que? O faturamento da empresa? É o comportamento do teu filho? É o comportamento da tua esposa? Jesus está andando com você, Ele já está com você. Você só não está vendo o agir dele porque os teus olhos ainda estão fechados. Essa é a história de 2 homens que tinham uma promessa
eles estavam com Jesus, eles tinham visto Jesus morrer crucificado na cruz, mas eles estavam no terceiro dia, depois da morte de Jesus, e eles estavam duvidando da promessa. Só que o engraçado da história, Giovana, é que eles estavam andando, e quem é que estava andando com eles? Quem é que estava andando com eles? Jesus. Mas eles foram impedidos de ver, porque os olhos estavam fechados. Aí, resumindo a história, Jesus começa a explicar acerca dele mesmo por todas as escrituras. Eles estão chegando perto da casa e eles constrangem Jesus a entrar na casa. E Jesus entra na casa, senta na mesa com eles, pega o pão e parte o pão. Aí a Bíblia diz assim: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu o quê? Enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. E então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração enquanto ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? A pergunta é: Jesus chegou na presença deles depois que o pão foi partido, ou já estava com eles? E por que eles não viam? Porque os olhos estavam fechados. Deixa eu dizer algo para você. Sabe isso que te agonia, que te angustia? Jesus já está aí. Ele já está aí com a provisão que você precisa. Isso que tem causado desespero no teu coração, a boa notícia é que Jesus já chegou antes de você nesse lugar. Isso que tem matado os teus sonhos e tem ferido você, impedindo você de olhar para o teu futuro com esperança, exatamente nesse ponto o Senhor já está aí com toda a provisão. Quando o profeta quando o discípulo do profeta chega na presença do profeta para dizer: meu Senhor, nós estamos cercados, o profeta toca os olhos dele e ele passa a enxergar, e ele começa a ver. O que ele vê? Que o monte também estava cercado por proteção e por provisão. Na verdade já estava cercado, ele não estava vendo, porque o profeta estava tão tranquilo. Qual era a razão do profeta estar tranquilo e em paz, Lucas? É porque o profeta já sabia o que o discípulo ainda não sabia. Deixa eu dizer para você, o Senhor já sabe coisas que você ainda não sabe. O Senhor já viu coisas que você ainda não viu. O Senhor já proveu coisas que você acha que Ele ainda vai prover. O Senhor já deu coisas que você acha que ainda não tem. Então, agora o que eu preciso? Eu só preciso participar da mesa do Senhor, para que os meus olhos sejam abertos. Quando você está com um problema na tua família, não é que aquele problema, Deus precisa agir, Ele já agiu. Agora você só precisa ter os teus olhos abertos. Você precisa pedir para o Senhor: Senhor, abra os meus olhos. Vamos fazer isso mais uma vez? Se você pode, levanta as tuas mãos, diga: Senhor, abra os meus olhos. E sabe quando é que os meus olhos são abertos? Quando eu ando com gente que já enxerga o que eu não estou vendo. Por isso é importante andar com gente que enxerga. Por isso que é bom andar com gente que já está vendo. Se você quer crescer numa área, procure andar com pessoas que já estão vivendo aquilo que você quer crescer. Se é um empresário de uma determinada área e já tem gente amiga, conhecida, que já está vivendo coisas que você ainda não está vivendo, ande com ele, porque ele vai abrir os teus olhos. Se você está vivendo um problema no teu casamento, ande com casais que têm um casamento sarado e restaurado. Se você é um jovem que quer prosperar, ande com pessoas que já estão prosperando, porque na caminhada os teus olhos são abertos. Seja humilde. Eu cheguei de viagem ontem, fui para casa, tomei um banho, fui cortar meu cabelo porque estava muito grande. Almocei, tomei um banho e fui para uma conferência de liderança. Ouvi pastores que me inspiram, pessoas que falam ao meu coração. E no final do culto eu fui com humildade, fui até a presença de um dos pastores e falei assim: ora por mim, porque eu reconheço que você tem algo que eu ainda não tenho. Você precisa aprender a ser humilde.
para poder andar com gente que já enxerga o que você não enxerga. Segunda coisa, os meus olhos são abertos quando eu aprendo a andar por fé. Só quem anda por fé tem os olhos abertos. Só quem anda por fé pode andar com base na eternidade. Se você continuar andando com base nas suas emoções, seu andar vai ser instável. Tem dia que você vai estar feliz, tem dia que você vai estar triste. Tem dia que você vai crer, tem dia que você não vai crer. Eu não estou dizendo para você que tudo vai ser fácil, irmãos. Tem guerras que eu guerreio até hoje, lutas que eu luto todos os dias. Tem coisas que ainda não aconteceram, que faz 10 anos que eu oro. Eu confesso, eu declaro, mas eu ando por fé, como se aquilo que eu espero que aconteça já tivesse acontecido. Andar com os olhos abertos não quer dizer que você precisa do resultado para viver. É que você vive como se o resultado já tivesse acontecido, na segurança de que no momento certo o Senhor vai fazer as coisas acontecerem. E terceira coisa que eu preciso fazer para os meus olhos serem abertos: estar em comunhão com Cristo. Vou repetir as três. Primeira, andar com gente que já enxerga o que eu não estou vendo. Vamos dizer isso, fala assim: eu preciso andar com gente que já enxerga o que eu ainda não estou vendo. Segundo, fala assim: eu preciso aprender a andar por fé e não por vista. Terceiro, eu preciso crescer na minha comunhão com Cristo. Essa é uma manhã propícia para isso. Eu quero convidar você a ficar em pé e nós vamos fazer essa oração uma vez mais, dizendo: abra os meus olhos, Senhor. Todos já pegaram a ceia, com certeza. Se você ainda não pegou a tua ceia na entrada da igreja, os irmãos, eles podem levar até você, para você que de alguma forma ainda não pegou. Mas eu quero te dar essa oportunidade. Feche os teus olhos naturais, levante as tuas mãos e faça essa oração. Diga assim: abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus. Faça de forma pessoal. Talvez tenha alguma área da tua vida que você está andando com os olhos fechados, ainda não está vendo o que o Senhor já fez, ainda não está andando com segurança naquilo que o Senhor planejou para você. Fala para Ele: Deus, eu quero que o Senhor abra os meus olhos na minha família, no meu casamento, nas minhas finanças, no meu trabalho. Abra, peça para Ele. Fala: abra os meus olhos, Senhor. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Eu quero ver como o Senhor está vendo. Eu quero falar o que o Senhor está fazendo e preparando para mim. Ó Espírito Santo, como eu disse, a primeira providência para você ter os teus olhos abertos é entregar o teu coração para Jesus, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E se você está aqui e nunca tomou a decisão de entregar a tua vida para Jesus, se você está aqui e ainda nunca disse para o Senhor Jesus: eu quero te dar a minha vida, eu quero te dar o meu coração, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, essa é a tua oportunidade. Se há alguém aqui que ainda não entregou o coração para Jesus, eu quero te convidar a fazer isso nessa manhã. Levanta a sua mão se você quer tomar a decisão de receber Jesus. Eu quero orar por você. Se tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus, levanta a mão no culto da manhã. Amém, glória a Deus, que bom. Tem mais alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém aqui? Que bom, vem para cá, meu filho. Gabriel, né? Que bom, cara. Que bom. Que bom. É uma manhã preciosa, Gabriel. É uma manhã, o Senhor está fazendo coisas novas hoje na tua vida. E eu posso ver escamas caindo dos teus olhos para você enxergar o que de fato Deus está fazendo. Eu vou repetir uma oração e você vai repetir comigo. E toda a igreja vai repetir junto com o Gabriel aqui, amém, gente? Você vai dizer assim: Senhor Deus, nessa manhã eu entrego a minha vida definitivamente, sem reservas, nas tuas mãos. A partir de agora eu recebo a minha identidade de filho. Eu não quero mais lembrar o que eu vivi, porque agora eu sei que há uma nova proposta para minha vida, há uma nova identidade. Eu sou perdoado, amado, e eu vou viver por meio do seu Espírito Santo tudo aquilo que o Senhor já preparou para mim. Obrigado, Senhor, por me receber como filho, em nome de Jesus. Sabe, Gabriel, quando a gente nasce biologicamente,
Nosso pai vai no cartório rapidinho registrar o nosso nome, né? Isso aqui no natural é assim, porque isso é um espelho do que acontece no espiritual. Nessa manhã, os anjos estão em festa, o céu está em festa, porque está sendo registrado o seu nome lá no cartório dos céus. Está dizendo para o mundo espiritual: Gabriel agora é meu filho. Ele é meu filho e como pai eu cuido dele. Levanta suas mãos para cá, vamos profetizar sobre a vida do Gabriel. Pai, nós oramos, declaramos esse novo começo. Que haja sobre ele agora, Senhor, a convicção da eternidade, que ele possa se mover por conta daquilo que o Senhor já fez. Abre os olhos, abre os ouvidos. Eu declaro em nome de Jesus que as realidades eternas toquem a vida dele, Senhor, e que ele possa viver para o Senhor todos os dias. Tudo aquilo que o Senhor depositou, os dons, os talentos, tudo aquilo que o Senhor já colocou nas mãos dele, Senhor, que agora seja ativado para ele trazer agora à existência coisas que ainda não existiam na vida dele, Senhor. Em nome de Jesus. Levanta suas mãos aí no seu lugar, em nome de Jesus. Levanta sua voz, diga isso nessa manhã. Sim. Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Vamos dizer isso com a nossa melhor voz. Levanta as suas mãos, diga isso. Limpa o meu coração, Senhor, e limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Levanta sua voz, diga: quero ser igual a ti, Jesus. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Levanta o teu pão e o teu suco. Pai, nós consagramos a ti o pão e o suco. Para nós agora deixa de ser algo produzido pela indústria e nos traz agora espiritualmente o significado do corpo e do sangue que foi derramado. A tua ceia para nós é a cura das nossas emoções, é a cura do nosso físico, e é a glória do Senhor tocando a nossa história. Nós cremos naquilo que o Senhor está fazendo nessa manhã. Eu quero declarar em nome de Jesus que ao partir do pão, os teus olhos sejam abertos. Que em nome de Jesus, todas as áreas que você tem andado debaixo de escuridão agora, uma luz se acenda sobre a tua vida. Eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre o teu ministério, sobre a tua saúde agora, uma luz acesa, trazendo clareza, trazendo a certeza daquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode comer o teu pão aí, irmão. Pegar o teu suco. Eu quero te convidar a trocar com alguém. E você vai liberar uma palavra profética. Você vai dizer assim: eu declaro sobre você agora olhos abertos. Eu declaro sobre você agora olhos abertos. Participa comigo da ceia. Comer o pão. Pode abrir teu suquinho. Toma isso. Eu declaro sobre você olhos abertos para você.
tomar o teu suco em nome de Jesus. Pode beber tudo. Levanta as suas mãos pelos próximos 30 segundos. Comece a orar, comece a agradecer a Deus. Se você ora em outras línguas, comece a orar e agradecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, 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 sim. Vamos dizer uma vez mais, faça essa oração cantada, diga: e limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Como igreja viva, vamos dizer uma vez mais, que os céus nos ouçam, diga: e limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Vamos terminar esse culto orando uns pelos outros. Una aqui os corredores. Se você não sabe o nome dessa pessoa que está ao seu lado, pergunte agora. Eu vou te dar um tempinho para você orar por ele. Você orar por ela, vai dizer: Senhor, eu declaro em nome de Jesus uma semana de olhos abertos. Eu declaro agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim! Oh, Jesus! Sim, Deus, nós declaramos vida, declaramos sobre os nossos irmãos que estão na internet agora, olhos abertos aí na sua casa. Receba essa unção. Eu oro para que a tua semana seja uma semana sobrenatural. Eu oro para que o Senhor te leve a ver as coisas que você ainda não viu, mas que já existem. Eu declaro em nome de Jesus o mover do Senhor tocando a tua casa, tocando o teu casamento, a tua família, a tua saúde física e emocional, em nome de Jesus. Limpa o meu coração. Vamos dizer uma vez mais: há uma unção de Deus aqui, irmãos. Há um fogo de Deus aqui. Te amo. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Aleluia, aleluia. Olha para 3 pessoas e fala assim: eu declaro uma semana de olhos abertos. Você vai ver coisas que já estão prontas, mas que você não estava vendo ainda. Em nome de Jesus, que os seus olhos sejam abertos para você enxergar toda a provisão que já está pronta. Amém? Deixa eu orar por você. Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado pelo teu
fogo no nosso meio, pelo teu Espírito se movendo. Eu oro para que você saia daqui fortalecido, cheio da graça e do favor de Deus. Que o Senhor te leve em paz para a tua casa, te dê uma semana de paz. Você que está na internet, seja abençoado para viver uma semana em nome de Jesus, poderosa na presença de Deus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Dá um abraço, pelo menos 5 pessoas aí. Vai na paz do Senhor. Deus te abençoe, graça e paz.